porque a audiência vai acabar por ser é uma audiência muito fiel. A audiência de podcast é muito fiel e vai acabando por criar uma ligação connosco. Então, assumirmos este compromisso, primeiro connosco, com a audiência, vai nos levar à consistência. E esta consistência dá mesmo muito trabalho. Olá, é sempre muito bom saber que escolheste ouvir mais um episódio de Por Dentro Com, um podcast sobre outros podcasts e sobre os bastidores do podcast. Desta vez recebo a Liliana Marques, fundadora da Escola Portuguesa de Podcasting. Fica para ouvir porque vai valer a pena. Liliana Marques, ou como também é conhecida, a Liliana FM, é a fundadora da Escola Portuguesa de Podcasting. Tudo começou na educação e na vontade de ensinar. E por que não ensinar a criar conteúdos de qualidade para as diferentes plataformas? Foi desta vontade que nasceu a Escola Portuguesa de Podcasting, por onde já passaram centenas de alunos desejosos de publicar o seu primeiro conteúdo. É sobre tudo isto que converso já a seguir com a Liliana. Olá Liliana, bem-vinda ao Por Dentro Com. Ainda bem que pudestes vir até aqui. Olá Elizabeth, obrigada pelo convite. Estou muito honrada por estar aqui contigo. Então vamos começar. Gostava de perguntar como é que esta coisa dos podcasts entra na tua vida. Bem, basicamente entra por uma paixão. Eu sou podcastaholic, por assim dizer. Ouço podcast todos os dias, muitas horas por dia, há muitos anos. Mas, efetivamente, eu nunca pensei que o podcast fosse para mim enquanto profissional. E foi por aí que eu comecei por esta paixão. O facto de ser mãos livres, o facto de me permitir fazer mil e uma coisas. E lavar a louça, varrer a cozinha, essas coisas. Conduzir, estar à espera de uma consulta que nunca mais, e depois estar a aprender ao mesmo tempo e estar com pessoas que provavelmente eu não estaria tão próximas, porque quando ouço podcast aquilo que eu sinto é que estou com aquela pessoa e que aquela pessoa está ali para mim, e esta proximidade era algo que me cativava, mas eu nunca pensei que fosse efetivamente para mim, até me meter neste mundo online e a me assumir como empreendedora. Nessa altura foi realmente aqui que eu pensei, depois de experimentar mil e uma coisas, que eu pensei que o podcast poderia ser efetivamente aqui uma via profissional para mim. Por isso eu comecei como empreendedora, num projeto ligado à educação, porque a minha formação está ligada à educação, e nesta busca realmente de me destacar no mercado, nesta busca de comunicar mais e melhor com a audiência, encontrei no podcast a fórmula secreta que funcionava para mim. Então, primeiro, consumidora, depois perceber como é que se fazia este podcast, não é? Como é que o podcast poderia ir para o ar, exatamente quais é que seriam os passos para ter um podcast de qualidade, porque aquilo que eu acredito é que o podcast não pode ser feito de qualquer maneira, porque esta proximidade é tão grande, se for feito de qualquer maneira acaba por se perder, porque nós acabamos por ficar perdidos naqueles pormenores dos ruídos, naqueles pormenores que acabam por ser bastante importantes. Então foi aprender realmente como é que se fazia o podcast. Em Portugal, pouco se fala em podcast, pouco se falava em podcast. Graças a Deus, neste momento já temos muita gente aqui a falar de podcast, e eu sou uma dessas pessoas que também ajuda muita gente a levar a sua voz ao mundo através do podcast. Mas em 2021, quando eu comecei, em 2020, quando eu comecei, tive que procurar lá fora o que havia realmente aqui do mundo do podcast. Estados Unidos, Brasil, foi realmente aí nessa altura que eu comecei a construir e a perceber exatamente quais é que seriam estes passos para poder lançar o meu podcast. Então comecei com formação e depois os convites para Liliana, como é que fizeste? Está tão profissional o teu podcast? Ou seja... Então, mas e que podcast era esse? Já agora estou a ficar aqui curiosa. Sim, eu tenho um podcast. O meu primeiro podcast foi lançado na área da educação, mais propriamente na área aqui da parentalidade. E então foi exatamente a Mãe Pod, que foi aqui o meu primeiro podcast, foi feito para mães e pais, para ajudarmos a fazer crianças mais felizes e a elas crescerem mais felizes. Falaste aí num ponto que me parece essencial, que é um bocadinho apostar desde logo na qualidade. O que é que para ti é um podcast com qualidade?
Sim, e cada vez mais este aspecto da qualidade eu acho que é importante, não é? Mesmo que nós não tínhamos a possibilidade de gravar num estúdio, nós não tínhamos a possibilidade de termos aqui uma edição dita profissional. Existem passos básicos que nós podemos ter em conta, não é? Um bom microfone para termos um bom som, o cuidado nas horas que vamos gravar o podcast para podermos realmente aqui termos, lá está, uma boa qualidade sonora para apresentar um conteúdo cuidado, um conteúdo que também seja de qualidade e também nos mostrarmos. A nossa essência tem que estar lá no podcast, caso contrário... Aquilo que falavas há pouco da proximidade com quem nos ouve. Exatamente, exatamente. E criar esta ligação, porque é muito fácil nós criarmos esta ligação. Estamos a falar ao ouvido das nossas pessoas. Desta forma, então, temos de ter aqui um conteúdo de qualidade onde a nossa essência fique espelhada. É isso que hoje ensinas. É isso que hoje ensino, exatamente. Tens uma coisa muito fantástica que se chama uma escola de podcasts. Como é que se cria uma escola de podcasts? Olha, a escola de podcast, a Escola Portuguesa de Podcasting surge por causa de um sonho da Liliana, que com 5 anos disse à sua educadora que queria ter uma escola. Claro que não era a Escola Portuguesa de Podcasting na altura que a Liliana estava a pensar, mas lá está, eu venho do mundo da educação, eu saí do mundo da educação, mas a educação não saiu de mim. Então, Escola Portuguesa de Podcasting surge, em primeiro lugar, para formar aqui no mundo do podcast, daí então ser Escola Portuguesa de Podcasting. E qual é que é a maior necessidade que têm as pessoas que neste momento procuram a Liliana para aprender a fazer podcasts? Achas que, estavas a dizer que em Portugal estamos a começar, e é um bocadinho verdade, as pessoas começam a conhecer o formato, mas se calhar não sabem por que ponta pegar, porque também dá muito trabalho. É exatamente, é preciso muito compromisso, a assumir esse compromisso primeiro consigo próprio e depois com a audiência, porque a audiência vai acabar por ser uma audiência muito fiel. A audiência de podcast é muito fiel e vai acabando por criar uma ligação connosco. Então assumirmos este compromisso primeiro connosco, com a audiência, vai nos levar à consistência, e esta consistência dá mesmo muito trabalho, e realmente sabermos aqui quais é que são os passinhos certos para tornar isto mais fácil é realmente aqui o desafio das pessoas que me procuram, não é? Lá está, não é começar de qualquer maneira, porque se começarmos de qualquer maneira, muito facilmente acabamos por criar aquilo que eu costumo chamar os podcasts fantasmas, que são aqueles podcasts que estão nas plataformas e que têm 1 ou 2 episódios e que depois não há realmente este compromisso para continuarem, não há realmente esta consistência que vai levar aos resultados. As pessoas desistem antes de chegar aos resultados e antes de chegar realmente aqui a algo que vai lhes trazer mais resultados, ou no seu negócio, ou na sua exposição, ou na partilha da sua mensagem. Portanto, eu já tenho tido aqui convidados que têm falado de facto nessa consistência, nessa persistência que é preciso ter, não é? É preciso não desistir ao fim do 2º episódio. E as pessoas que chegam a ti, achas que não têm essa consciência ou já levam um bocadinho isso da sua experiência? Fazem um podcast porque muita gente faz hoje ou porque têm de facto alguma coisa a comunicar ao mundo? Ora, eu essencialmente trabalho com empreendedores e empresários, sempre para partilharem, no fundo, para além da sua marca, a sua mensagem. E empreendedores e empresários são naturalmente, eu acho que já está no nosso ADN, aqui persistentes. Então eles já começam a trazer esta consistência, começam a trazer, no fundo, esta consciência de que é necessário esta consistência. E, no fundo, procuram o podcast uma forma de se destacarem e de se posicionarem no mercado de uma forma diferente. E até já surgiu um livro. Até já surgiu um livro, é verdade. Falas para o Mundo. Falas para o Mundo é mais do que um livro, é um manual. É um manual de A a Z para planearmos o podcast de negócio. Desde a ideia principal até realmente à forma como podemos divulgar os nossos episódios. Planeamento é uma frase muito... É uma palavra, não é uma frase, é uma palavra muito importante. Muito, muito importante. E eu acho que é o segredo da consistência, é este planeamento e organização. Já ensinaste muita gente? Neste momento eu acho que estou aqui a rondar cerca de 100 empreendedores que já começaram a lançar os seus episódios. 100 autores de podcasts que já estão aí no mercado disponíveis, mais ou menos disponíveis para serem ouvidos, não é assim? E eu há bocado cortei um bocadinho o teu raciocínio, estavas-me a falar no teu primeiro podcast, depois dessa aventura de A Mãe Pode, voltaram a acontecer outras coisas, não na Liliana como professora, mas como podcaster. Sim. Ou seja,
a Empreendedora Pod, é o meu podcast atual. E realmente ter um podcast é algo que também me enche todas as medidas, porque eu gosto muito de podcast enquanto consumidor, então faz muito sentido para mim ter um podcast para dar a oportunidade também de partilhar a minha mensagem. E como é que se chega a uma escola de podcasting? Gostava de perguntar como é que te descobrem? Como é que me descobrem? Olha, nas redes sociais, no site, é muito fácil encontrar a Escola Portuguesa de Podcasting. Dás formação online? Dou formação online e também dou formação presencial para empresas, se for necessário. Ainda há muito aquela ideia de que, há bocado estávamos a falar aqui na consistência, mas ainda há um bocadinho aquela ideia de que, pronto, eu vou aprender, mas se calhar é só abrir o microfone e fazer. Acho que ainda há um pouquinho essa ideia, mas eu acredito que estamos a desmistificar e estamos a levar isto cada vez para o lado mais profissional. E tu, a trabalhar com empresas, achas que as empresas também estão a ficar mais atentas à necessidade de comunicar e comunicar bem e utilizar este formato, uma vez que não é excessivamente dispendioso, exige dedicação, com certeza, mas achas que estão a encontrar aqui um novo meio de comunicar as suas ideias e os seus negócios? Sem dúvida, sem dúvida. Cada vez mais o digital não é o futuro. É o presente, e realmente as empresas posicionarem-se neste meio digital de forma consistente, com qualidade e criando uma audiência fiel que depois lhes pode comprar realmente os seus produtos ou serviços, é cada vez mais a intenção que cada vez mais empresas têm no mercado português também. Portanto, é um negócio de futuro. É um negócio de futuro, sem sombra de dúvida. Desta conversa, dá-me a sensação que também te preocupas muito com a construção da comunidade, dessas pessoas para quem falas ao ouvido, não é? Como é que se faz crescer uma comunidade em torno de um conteúdo, em torno de um podcast? Crescer uma comunidade em torno de um conteúdo, eu acho que pode ser desafiante, principalmente em Portugal, que ainda é uma coisa que está a dar os primeiros passos. Se nós formos olhar para os Estados Unidos ou para o Brasil, já é algo que é muito, muito comum. Em Portugal, não, cada vez mais. É realmente algo que acontece, mas ainda está a dar os primeiros passos. Primeiro, as pessoas têm que se identificar com a tua mensagem, sem sombra de dúvida que este tem que ser o primeiro passo. E tu tens que realmente oferecer conteúdo de valor para a pessoa se sentir de alguma forma também integrada em tudo aquilo que tu partilhas, e as pessoas, ao identificar-se, vão realmente criar esta, eu diria, quase o hábito de te ouvir, de estar contigo, de ouvir os teus novos episódios, de perceber mais sobre ti, sobre o teu negócio, e desta forma vamos criando aqui esta tal comunidade. O podcast não é uma coisa que viva sozinha. Estavas a falar na tua presença nas redes sociais também. Quem faz um podcast também tem que ter a noção de que depois há toda uma outra máquina para alimentar, não é assim? Sem dúvida, sem dúvida. Aquilo que eu acredito que é muito mais fácil alimentar toda a outra máquina se nós tivermos um podcast. Se nós não tivermos um podcast, torna-se muito mais desafiante. É isto que eu acredito. O meu método realmente é baseado exatamente nisto, do podcast realmente podermos expandir para todas as outras plataformas. E quanto tempo é que leva a aprender a fazer um podcast de qualidade? Não tem tempo, vamos aprendendo ao longo de toda a vida? Sem dúvida. Eu acredito na velha máxima da melhoria contínua. Aquilo que eu digo aos meus alunos é: o vosso primeiro episódio é o pior. A partir daí é sempre a melhorar, sempre a melhorar. Porque a verdade é esta: no primeiro episódio temos tanta coisa para controlar. É o microfone, são os fones, é o editar, é o colocar nas plataformas, é o agenda. São muitas coisas novas para aprender. A partir daí vamos criando realmente aqui um mecanismo que se vai facilitando tudo o resto. Por isso é melhoria contínua. Sempre um passinho a melhor a cada dia. O próximo passo da Liliana como podcaster vai ser continuar, ou tens assim algum projeto em vista, um outro tema que te agradasse dizer as coisas ao mundo? Eu vou continuar com a Empreendedora Pod. Provavelmente a Escola Portuguesa de Podcasting vai ter um podcast também em nome da Escola Portuguesa de Podcasting. Eu acho que tem que ter. Eu também acho, e está aí a surgir a ideia de em setembro lançarmos e realmente também poder dar voz a outros empreendedores e apostarmos aqui no podcast da entrevista, que eu acho que também pode ser aqui uma excelente forma. Próxima formação, já tem data? Próxima formação vai sair um bocadinho fora do contexto. Porquê? Não é propriamente para empreendedores, mas nós vamos apostar nos jovens. Porquê? Os jovens também têm uma mensagem para partilhar com o mundo. Por isso, dia 10 de julho vai já começar o Podcamp Summer. O que é o Podcamp Summer? É realmente um bootcamp para jovens entre os 14 e os 21 anos colocarem o seu podcast no ar. Eu, no outro dia, escrevia que de pequenina é que se cria o hábito de começar um podcast. Estás mesmo a começar
Com os mais jovens. Com os mais jovens, exatamente a partir dos 14 anos, é mais ou menos no final do 9º ano, em que eles já estarão aqui, eu diria, com alguma maturidade para poderem ir assumindo este compromisso. Até porque eles são os maiores consumidores, não é? Exatamente, e podcast é realmente aqui uma forma muito interessante que os jovens têm de poder expor as suas mensagens, partilhar aquilo que faz sentido para eles, quer seja um hobby, uma paixão, um ideal, alguma coisa, um princípio realmente, sem terem de se expor, utilizando apenas a sua voz. Então, as inscrições estão abertas? As inscrições estão abertas, exatamente. É procurar nas Escola redes... Portuguesa de Podcasting.com/podcamp. Simples. Liliana, muito obrigada por ter estado aqui e boas formações, bons conteúdos. Obrigada eu, Elizabeth, foi um prazer estar aqui contigo. O Tiago Loureiro faz parte da equipe editorial do Podcasts. É especialista em SEO e redes sociais. Conversa comigo em cada episódio para deixar aqui algumas dicas de como podes promover e fazer crescer o teu conteúdo. Desta vez, falamos sobre os dados publicados no Digital News Report de 2023. Olá, Tiago. Olá, bom dia, Elizabeth. Ainda não foste de férias, mas estamos quase, não é? É verdade. Isso é que é bom. Então, olha, hoje vamos falar sobre um relatório que foi publicado há pouco tempo e que se chama Digital News Report. O que é que este relatório tem para nos dizer interessante ao nível da promoção de conteúdos digitais? Sim, este relatório é um relatório que incide sobre os meios de comunicação social em Portugal. É elaborado pela Reuters, na figura da Reuters Institute for the Study of Journalism, e é feito em colaboração com a Obercom, que é o Observatório de Comunicação de Portugal e também do mundo. É um estudo, como estavas a dizer, que incide sobre o panorama dos média, mas que também tem alguns dados sobre podcasting que serão certamente úteis e importantes para os criadores de conteúdo. Então vamos lá ler os dados. Vamos lá, então. O estudo afirma que 38% dos inquiridos ouviram algum podcast no mês anterior. Isto significa 2 pontos percentuais acima da média mundial, que é 36%. Interessante. É interessante. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Que Portugal surge como um dos países em que o formato tem mais alcance. Estamos acima da média do resto do mundo. E este é já um indicador positivo que nos diz que existe audiência para os podcasts em Portugal. Ainda assim, Portugal surge atrás, por exemplo, do país vizinho, de nossos hermanos espanhóis, onde a fasquia está nos 45%, e nos Estados Unidos, que é sempre aquele bom benchmark, que tem 41%. E isto é um indicador que também me parece uma luz verde, ou seja, é um sinal que indica que ainda há margem para crescer. Isso é ótimo. Olha, e que idade é que têm os ouvintes dos podcasts aqui em Portugal? Se olharmos para as idades, para as faixas etárias, conseguimos concluir que em Portugal são os mais jovens que ouvem podcasts. Cerca de 61% dos jovens inquiridos, entre os 18 e os 24 anos, ouviram algum podcast no mês anterior. É um valor bem acima da média geral, como referi, 38%. No que diz respeito a temas, os portugueses dividem muito a sua atenção, sendo que se destacam 3 categorias. Lifestyle, onde cabem a gastronomia, a arte, o lazer, o humor, etc. Os temas especializados e as notícias. Em comparação com o relatório anterior, cresceram em ouvintes os podcasts dos temas especializados, e quando digo temas especializados estou a referir-me a temas que exigem um conhecimento profundo de determinadas áreas, como a saúde, os negócios ou as finanças. Crescem também os que abordam temas contemporâneos, como o crime e questões sociais. No caminho oposto, ou seja, temas que estão a cativar menos interesse nos ouvintes, estão os podcasts, sobretudo, de desporto. E que impacto é que têm estes dados nos produtores de conteúdo? Que ilações podemos tirar daqui? Em jeito de resumo, creio que podemos afirmar que os podcasts em Portugal são já um formato consolidado e com margem para crescer ainda mais. Não é preciso ler este estudo para perceber que as marcas, os anunciantes, aqueles que colocam os seus orçamentos de marketing em veículos de comunicação, acreditam neste formato, olham para ele com interesse, como forma de fazer chegar a sua mensagem aos nichos de ouvintes de podcast. Vemos cada vez mais podcasts com apoio de marcas, podcasts esses bastante diversificados na sua forma e no estilo. Portanto, diria que os produtores de conteúdo devem ter confiança no que produzem, devem procurar melhorar a cada dia e certamente o sucesso ficará muito mais próximo. Também acredito. Tiago, combinamos encontro para a próxima semana? Combinadíssimo. Adeus, até lá.
Gostas de ouvir podcasts? Há muito por onde escolher no Popcast. Hoje vou dar-te mais algumas sugestões. A Teresa Oliveira é uma das mais recentes vozes da Renascença e agora tem um podcast sobre as coisas que lhe tiram o sono. Vocês não vão acreditar, mas eu não dormi a pensar nisto. O Não Dormi a Pensar Nisto vai de férias e por isso nada melhor do que recordar alguns dos melhores momentos. Sabe porquê que se diz dor de cotovelo quando temos inveja? Mas porquê é que esta pergunta dá vontade de rir? Dor de cotovelo quando temos inveja. Não faço a mínima ideia. Que tanta coisa por aí. Sabe o que é que significa WC quando vamos à casa de banho? Vai c***. Se for diretamente por via digital, tem que pôr www.wc. Desculpe, o senhor sabe o que é um Konami? Sei, por acaso sei. Konami são ameixas podres. São ameixas podres, na verdade. E chama-se Konami porque o jogo de PlayStation que nós jogávamos nessa altura chamava-se Pro Evolution Soccer e era produzido por uma empresa chamada Konami. Obrigada. São referências eruditas do gato fedorento. Ouça todos os episódios em podcast, estão todos disponíveis e aproveito e agradeço a todas as pessoas com quem eu falei, com quem tanto me ri nesta rubrica. Boas férias. Agora vou ficar a pensar nisto. Não vou dormir a pensar nisto. Não Dormi a Pensar Nisto, um podcast de Teresa Oliveira. E se já estás de férias, por que não ir ao cinema? No Popcast existem vários conteúdos sobre séries e cinema para que possas fazer as melhores escolhas. Mas hoje convido-te a clicares em Segundo Take. O autor é António Araújo, que no mais recente episódio de Segundo Take recebeu um convidado para falarem sobre o último filme da saga Indiana Jones. Bem-vindos ao Segundo Take. O meu nome é António Araújo e hoje vamos falar do mais recente filme do Indiana Jones, realizado por James Mangold, Indiana Jones e o Marcador do Destino. Para falar comigo sobre este filme, sobre o seu realizador e sobre a saga do Indiana Jones, tenho Duarte Mata, um cinéfilo e o fã número 1 de James Mangold. Duarte, em primeiro lugar, bem-vindo ao Segundo Take. Muito obrigado. Achas que é justa esta descrição que eu fiz? És o fã número 1 do James Mangold? Acho claramente subestimada e já colocaste aqui a fasquia de expectativas nos nossos espectadores demasiado elevada. Relativamente ao fã de James Mangold, não sei se sou... Não, o fã número 1 de James Mangold, claro que não. Por mais que não seja, o James Mangold tem uma mãe ou tem um pai e de certeza que eles é que vão ser os maiores admiradores do trabalho dele. Mas eu sou um grande apreciador dele e o que eu acho é que ele ainda é um cineasta que ainda não tem tanta atenção quanto deveria ter. E acho que ele por vezes é olhado de alguma maneira de lado, muitas vezes é reduzido como um epíteto de tarefeiro, que eu acho muito injusto, porque ele tem certos elementos pessoais que pessoalmente eu considero os melhores. Aliás, o meu interesse em ver este novo Indiana Jones não era tanto por qualquer apego afetivo à saga, nem qualquer nostalgia do original, mas era mesmo para saber o que é que o James Mangold poderá fazer com esta personagem. E fiquei muito satisfeito porque acho que era isto que a saga precisava, acabar de uma maneira honrada e digna e fazê-lo sair pela porta grande, ou pelo menos, se não a porta grande, pelo menos a maior porta possível. Este verão ficará marcado pelas Jornadas Mundiais da Juventude. Lisboa recebe jovens de todo o mundo para um encontro com o Papa Francisco. A este propósito, a jornalista Ângela Roque assina o conteúdo Somar Ideias, onde conversa com jovens sobre os temas que marcam a vida de todos os dias. Olá, bem-vindos ao Somar Ideias, um podcast da Renascença em colaboração com a Jornada Mundial da Juventude. Eu sou Ângela Roque e no episódio de hoje
vamos falar da ditadura do digital. Quanto mais coisas nós temos para nos ligarmos uns aos outros, mais desligados andamos uns dos outros. De certa forma é como se as pessoas já não soubessem estar umas com as outras de forma presencial. Pela natureza do meu trabalho tenho uma visão mais otimista e também pela empresa onde eu estou, nós estamos mais se calhar na retaguarda das redes sociais e vejo uma grande preocupação, no bom sentido, de caminhar para um ecossistema responsável e ético. E cada vez mais as pessoas pedem para ver aquilo que se ouve na rádio. Querem conteúdos rápidos, curtos, primeiros 15 segundos. Se as pessoas não tiverem a gostar, fazem scroll e têm milhares de vídeos para ver a seguir. Pronto, eu apaguei o Instagram no início de 2021, já vamos em 2023 e até agora não tive qualquer tentação para voltar. Percebi que este tipo de tecnologia não me ajudava a melhorar as relações que já tinha ou conhecer mais pessoas. Eu acredito que as pessoas hoje não sabem estar sozinhas. É assustador estar sozinho. É medo da solidão. Sim. É. Há muito mais para ouvir e ver no podcast. O melhor mesmo é navegares pela plataforma. E antes de me despedir, até ao próximo episódio, fica uma chamada de atenção para o próximo projeto de Liliana Marques, que foi a convidada deste episódio de Por Dentro Com. Trata-se de um workshop. O PodCamp Summer, que acontece de 10 a 21 de julho, será totalmente online, via Zoom, e vai ter 2 turmas. Uma para os alunos entre os 14 e os 17 anos e outra para aqueles que têm entre os 18 e os 21 anos. A Escola Portuguesa de Podcasting vai avançar com um projeto de verão em que o objetivo é ensinar os mais jovens a produzir e a gravar um podcast. Aqui, os participantes vão ter a oportunidade de mergulhar no universo dos podcasts de forma a desenvolverem capacidades críticas e comunicacionais. Este workshop, dado pela própria Liliana Marques, oferece todas as ferramentas necessárias para que, no final, os alunos fiquem prontos a lançar o seu próprio podcast, adquirindo as habilidades necessárias para criar conteúdo envolvente e transmitir a sua mensagem de uma forma cativante e clara. Fica o desafio. Agora sim, o 10º episódio do Por Dentro Com fica por aqui. Eu sou a Elizabeth Costa, faço parte da equipe editorial do Podcasts, que todas as semanas te oferece um novo episódio sobre o mundo dos podcasts. Continuação de bons conteúdos e até breve.